Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja transbordando no seu coração. Com muita alegria. Cada dia que passa nós estamos vendo aí o número aumentando. Estamos voltando aí à nossa rotina. Isso me alegra, isso muito me alegra. Inclusive com boas notícias, né? A nossa cidade vai entrar e a nossa região vai entrar, ou já entrou, a partir de segunda-feira, salvo engano, na fase amarela, o que flexibiliza um pouco mais, o que não tira o nosso compromisso de continuarmos orando, mas que, como havia sido divulgado aí, encerra a nossa campanha que tivemos aí durante todo esse tempo de isolamento, lockdown, isolamento parcial. Nós estávamos orando por cura, estamos orando para que Deus estivesse nos sustentando e Ele guardou as nossas vidas. Então nós louvamos ao nome santo do Senhor. São cerca de 70 mil mortos aqui no Brasil, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então é motivo de realmente nós agradecermos a Ele, realmente nós cantarmos e reconhecer que há poder realmente, não ficar apenas numa canção que sai da boca para fora, mas tem que sair do nosso coração. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Jesus realmente tem cuidado de nós, amém, queridos? Então, próximo domingo, já vou adiantar aqui, nosso culto de ações de graça, amém? Culto de ações de graça, pela vitória, pelo Senhor ter cuidado de nós, da nossa família, e vai ser um culto muito especial. Quero que a maioria das pessoas possam participar. Continuamos ainda com as restrições dos maiores aí, os mais experientes, né? Que tem aí um discernimento todo especial para continuar acompanhando o culto pelas lives. E as crianças também, que têm aí uma inocência santa, a palavra do Senhor diz que delas é o reino de Deus. Esses aí continuam assistindo, acompanhando de casa. Amém? E aquele que ainda não se sente seguro, olha, nós não estamos aqui para apontar, acusar ninguém. Se você está na sua casa, porque você ainda não se sente seguro para sair, olha, o mais importante é você estar em paz com Deus. Continue exaltando, adorando a Deus aí da sua casa, continue se alimentando, e assim que você se sentir forte, vamos juntos contemplar esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Jó. Jó, lá no finalzinho, no capítulo 42, versículo 4 até o 6. Jó 42, verso de número 4. Glória a Deus, o Alan está de volta também. Deus abriu uma porta de emprego. Ele estava trabalhando lá, em Guarulhos ou São Paulo você estava? Em São Paulo, mas Deus abriu uma porta de emprego para ele aqui. Está de volta na nossa cidade, está de volta para o convívio da igreja. Jó 42, versículo 4, diz assim: Tu ordenaste, agora pois, ouve-me, e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo, sinceramente, no pó e na cinza. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco desse homem que às vezes, em alguns momentos de tribulação, alguns momentos que nós estamos enfrentando algumas lutas, alguém pergunta: e aí, como é que você está? Estou na prova de Jó. As pessoas não sabem, ou às vezes não imaginam, a prova que esse homem passou, e o posicionamento que ele manteve, e aí às vezes algumas pessoas desavisadas: estou na prova, estou vivendo a prova de Jó. Todos, a grande maioria de vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, já ouviram falar de Jó. Jó era um homem íntegro diante de Deus. E diz a palavra que um dia
os anjos do Senhor foram lá prestar conta para Deus, e também Satanás estava lá, e no diálogo Deus ele fala para ele: está vendo lá meu servo Jó? Olha lá, homem íntegro, não há dolo, não há nenhuma ruga sequer que desabone a sua conduta. E aí, num diálogo ali, Satanás começa a questionar. Também ele tem tudo, também ele tem saúde, também ele tem dinheiro, também ele é rico, ele é isso, ele é aquilo. Aí Deus permite que Satanás tocasse em algumas áreas da sua vida. Tocou na saúde, tocou na família, morreram filhos, perderam toda a sua finança, ficou com uma enfermidade muito grave, quase morreu de enfermidade, mas Jó permaneceu íntegro, mesmo em meio a todas essas tribulações, mesmo em meio a essas lutas. E nós vemos, baseado nesse texto, que quando está chegando no final de tudo, de toda a sua tribulação, quando Deus estava prestes a redobrar aquilo que havia perdido, ele chega a um ponto de: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu ouvia falar muito do Senhor, mas agora eu posso ver, agora eu tenho uma real intimidade com o Senhor. Ou seja, depois de todo aquele tempo de luta, todo aquele tempo de tribulação, o novo de Deus veio sobre a vida de Jó. O novo de Deus, e muito mais poderoso, com muito mais bênçãos, alcançou a Jó. O favor de Deus estava sobre a vida de Jó. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. É tempo de nós vivermos novas experiências com Deus. É tempo de nós vivermos uma nova intimidade com Deus. É tempo de nós pegarmos tudo isso que aconteceu. Quantas coisas aconteceram, queridos? Quantas coisas aconteceram durante esse tempo que você ficou em casa, durante esse tempo em que você está com medo, que você está acompanhando os noticiários da televisão. Tantas notícias ruins, tantas mortes, são muitas mortes. Tanta tristeza, quantos familiares perderam seus entes queridos, quantos pais perderam seus filhos, quantos filhos perderam seus pais, quantos irmãos perderam o seu amado irmão, quantos netos perderam seus avós, e inúmeras pessoas morreram, inúmeras situações aconteceram. Fora essas situações trágicas, queridos, ao nosso redor, no nosso convívio, quantas coisas aconteceram, quantos relacionamentos foram desfeitos, quantas contendas o diabo armou, aproveitou a separação, o distanciamento da igreja, aproveitou às vezes o enfraquecimento espiritual das pessoas, e quantos relacionamentos não foram abalados, quantas vidas, quantos ministérios foram abalados. Quantas pessoas deixaram de servir a Deus, deixaram de fazer a obra do Senhor, quantas pessoas se esfriaram na presença do Senhor. Quantas coisas aconteceram. Pode ter acontecido alguma tragédia na sua família, pode ter acontecido algo que veio trazer tristeza no seu coração, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que está me assistindo, para você que está aqui ouvindo, para mim também, que é um novo tempo. É um novo tempo, é um tempo de viver novas experiências com o Senhor. Paulo, ele diz, um certo momento da sua vida: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio que está à minha espera. Então nós temos, para que nós possamos viver o novo de Deus, nós temos que entender isso, e nós não podemos permitir que as coisas que ficaram para trás, que as perdas, que as decepções, que as coisas que desagradaram a nossa vida continuem nos consumindo e nos impedindo de invadir, de avançar, nos impedindo de ser felizes. Nós precisamos entender que Deus tem coisas novas para nós, mas nós também precisamos apresentar a Ele coisas novas, novas atitudes, novos posicionamentos. Mais amor, tem uma frase que está em alguns outdoor: mais amor, por favor, mais amor, queridos. Nós temos que exalar o bom perfume do Senhor. O bom perfume suave de Deus é amor. As orientações de Deus para uma nova aliança, não ignorando os preceitos da velha aliança, mas reformulando a velha aliança e trazendo um novo tempo para a igreja moderna,
Jesus ele fala, olha, se você apanhou na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se convidaram você para caminhar 10 léguas, caminhe 20 léguas. Olha, se pedirem uma veste, dê logo a sua túnica para ele. Ou seja, ame aquele que te persegue, perdoe aquele que te ofendeu. A orientação de Deus, queridos, ela é pautada, ela é voltada sempre no amor. Nós vamos passar por cima de muitas coisas. Por quê? Porque a essência de Deus, ela habita em mim. A essência de Deus é amor. Ela me faz esquecer as afrontas e ela me faz perdoar aqueles que me ofenderam. Na oração que o Pai nos ensinou, ele é muito claro. E eu vou ter oportunidade, a diaconisa me deu a oportunidade de pregar aqui no culto de quarta-feira. Eu vou pregar sobre isso. Eu quero desafiar você, queridos, que estiver na sua casa na quarta-feira, assista a live, venha aqui para assistir, que eu vou pregar sobre o Pai Nosso. Eu estou com essa palavra já há algum tempo no meu coração, eu ia trazer num culto aqui, mas na quarta-feira vai ser a oportunidade. E na oração do Pai Nosso, Deus ele coloca essa condicional, e perdoe as nossas ofensas, ou seja, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nós temos ofendido, que têm nos ofendido. Nós temos uma condicional. Se não houver amor, não há possibilidade de nós vivermos esse novo de Deus para as nossas vidas. E Deus, ele nos tem como filhos. Deus, ele nos tem como... Nós deixamos de ser criaturas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a ser filhos. Passamos a ser uma mesma família. Nós somos irmãos, nós nos amamos. Como que é o relacionamento de pai e filho? Hoje o pai vai lá, põe de castigo, briga, bate. Aqueles que seguem os preceitos bíblicos, bater não é errado, tá? Com a vara, com todo cuidado, correção, corrijam os seus filhos com a vara, mas com carinho, com um objetivo, não é espancar, não é deixar marcas, não é trazer a ira, mas sim educar. E o que acontece no outro dia, o que acontece no mesmo dia? Já estão sorrindo novamente, já estão se abraçando. Relacionamento de irmãos é a mesma coisa. Eu tiro por base isso porque eu tenho um filho que é pastor, um filho que já é um pai de família, um filho que trabalha no hospital, trabalha no SAMU, trabalha na área do socorro. Eu tenho uma filha que é formada em pedagogia, ela é pós-graduada em psicopedagogia, ela é mãe de família, mas vira e mexe os dois estão brigando. Os dois estão brigando que nem a Ana Júlia e o Davi, que são meus netos. De vez em quando sai lá uns rancatocos, sai lá umas rusgas. Esses dias mesmo, semana retrasada, eu tive que intervir numa situação e coloquei a minha autoridade de pai em prática, porque eu continuo sendo pai, e eles continuam me respeitando como pai. Mas o que acontece? Passa 5 minutos, já estão novamente brigando, brincando, já estão novamente naquela comunhão que é o amor fraternal que Deus ele nos desafia a colocar em prática. Porque não pode ser dessa mesma forma entre nós, que somos de uma mesma família, que somos filhos de um mesmo pai, espiritualmente falando, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser chamados filhos de Deus. Então, queridos, o novo de Deus para a nossa vida, como uma introdução para essa mensagem de hoje, ela começa e não tem como ser diferente. Nós temos que iniciar esse novo tempo amando mais. Iniciar esse novo tempo colocando em prática o amor que Jesus ofereceu por cada um de nós. Colocar em prática um amor verdadeiro, não fingido, um amor que não tem ou não se ufana, um amor que não se ensoberbece, um amor que não procura os seus próprios interesses. É um primeiro passo para que nós possamos receber de Deus o novo que Ele tem preparado para cada um de nós. Não foi à toa, queridos, que nós fomos poupados
dessa pandemia. Mais de 70 mil mortos só aqui no Brasil. E nós que estamos aqui, você que está me assistindo, não está entre esses 70 mil. Por que será? Deus tem algo para as nossas vidas. Não é um chavão evangélico aqui, que nós ouvimos, Deus tem um plano para a sua vida. É uma verdade, Deus tem algo para a sua vida, para a minha vida. Deus espera mais de nós. E nós temos que estar preparados para o novo de Deus que está chegando. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18 diz assim: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. A nossa oração tem que ser essa, desejosos de poder descobrir o que é que Deus tem preparado para nós. E até que ponto eu estou preparado para poder me oferecer a Ele, para colocar em prática o plano dEle na minha vida, não a minha vontade. A minha vontade ela tem que ser colocada de lado, mas a vontade de Deus, obedecer a Ele. Uma obediência, queridos, para Deus, com Deus nós podemos obedecer cegamente. E é isso que nós temos que fazer. Nessa noite nós vamos aprender 4 lições para vivermos novas experiências com Deus. Novas experiências. Você até agora viveu uma vida apenas de ouvir falar em Deus? Se você viveu uma vida de se alimentar com testemunhos que você ouve, ou vê na televisão, nas rádios, ou aqui na igreja, ou de que falaram para você, é tempo de você viver as suas próprias experiências sobrenaturais com Deus. É tempo de você poder ser um co-participante desses milagres que nós ouvimos e que nós temos tido testemunho através de tantas coisas que a Bíblia nos mostra e que o mundo todo apresenta. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para isso que Ele nos chamou, que é a nossa primeira lição, adorarmos a Deus. Adorarmos a Deus em qualquer situação. Eu não posso ser um adorador apenas quando as coisas estão indo bem, apenas quando eu estou tocando trombetas, apenas quando a minha condição financeira está 10, a minha família toda na presença de Deus, eu estou com saúde em plena pandemia, a minha saúde está inabalável. Não, eu preciso adorar a Deus em todas as circunstâncias, porque nesse mundo nós teremos aflições. E uma das formas de Deus provar até que ponto realmente nós somos filhos de Deus, servos dEle, é que mesmo em meio às tribulações, eu adoro a Deus. Eu continuo adorando a Deus. Jó, lá no capítulo 1, no versículo 19. Diz assim: de repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostado o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante do Senhor. As notícias eram de mortes, as notícias eram: caiu a casa, seus filhos morreram, só sobrou eu, seus servos morreram, só sobrou eu. E Jó não saiu questionando, xingando Deus, Jó não saiu blasfemando, Jó não saiu resmungando, murmurando. Jó sentiu a dor da perda, ele rasgou as suas vestes, não de raiva, essa atitude era uma atitude de humilhação, e colocou o seu rosto em terra e adorou a Deus, queridos. Muitos acham que adorar a Deus é apenas louvar a Ele com músicas.
Muitos acham que adorar a Deus é vir aqui ou então na igreja e cantar um louvor que expressa sentimentos, e às vezes esse louvor não está nem expressando sentimento, ele está dizendo palavras para Deus, mas às vezes não sai do coração. Só isso também é adoração, mas isso não se resume numa verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração, ela é acompanhada de boas atitudes, de boas ações. Nós vemos aqui que mesmo em meio a uma tribulação, e mesmo em meio a uma notícia de morte, Jó continuou adorando a Deus. No pior momento da sua vida, a adoração que nos leva a viver novas experiências com Deus. A adoração nos leva a viver novas experiências com Deus. A adoração faz com que nós nos aproximemos a Deus e nos traz o conforto dele para as nossas vidas. Deus, ele é tão maravilhoso, queridos. Deus, ele é tão autêntico, não há falsidade, não há meias palavras. Ele diz que nesse mundo nós vamos ter aflições. Ele diz que nós vamos padecer nesse mundo, vai ser difícil. Quanto mais vai chegando o tempo do fim, mais difícil vai ficar. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem logo cedo na Jovem Pan. Diz que aqui no Brasil teve o primeiro caso de H1N2. Alguém ouviu falar disso aí? São 18 casos no mundo, e aqui no Brasil teve o primeiro. E esse vírus, ele tem uma potencialidade muito grande de se transformar em uma pandemia. Pelo menos essa foi a notícia. Em nome de Jesus, não vai ser mais. A palavra do Senhor não nos diz que quando estiver próximo o tempo dos fins, haverá cura para todas as pestes, não haverá mais sofrimento, os pais vão amar muito mais os seus filhos, nossa, vão aprender a respeitar os seus pais, haverá paz no mundo. São essas as palavras quando estiver próximo o tempo dos fins? É tudo o antônimo disso, é tudo o contrário, queridos, haverá pestes, haverá muita dor, haverá sofrimento, o amor vai se esfriar. Pais contra filho, filho contra paz, haverá guerras, rumores de guerra. Então, a probabilidade de piorar é muito grande, e nós não podemos estar nesse meio. Nós vamos estar nesse meio em carne, vivendo, se estivermos aqui ainda, mas não vamos permitir que o amor se esfrie em nós, não vamos permitir que nós nos voltemos contra os nossos filhos, que os nossos filhos não se voltarão contra os nossos pais. Nós não vamos nos voltar contra os nossos pais, porque nós somos lavados, nós não somos desse mundo, nós não somos desse planeta, queridos. Deus tem preparado para nós, para aqueles que vencerem, um lugar onde não haverá choro, dor, sofrimento, e Ele vai colocar a coroa da vida sobre as nossas cabeças. É por isso que nós temos que estar preparados para o novo de Deus, e nos preparar para viver esse novo também, com atitudes de adoração. Eu não adoro Deus somente com louvores, eu adoro Deus dentro da minha casa. Eu adoro Deus quando eu sou desafiado numa fila de banco. Eu adoro Deus quando eu estou num trânsito e de repente eu recebo uma fechada com a minha atitude em contrapartida, essa afronta de que alguém fez. Eu adoro a Deus levando uma vida íntegra na presença do Senhor. Eu adoro a Deus na medida em que eu honro os meus compromissos, queridos. Sejam eles financeiros, sejam eles através de palavras. Eu adoro a Deus na medida em que eu sou uma pessoa que sou submissa às autoridades, que cumpre com as normas. Eu adoro a Deus, queridos, quando eu sigo as leis. Eu adoro a Deus, queridos, quando eu sou uma pessoa que eu não me deixo levar pela situação, pela circunstância de momento. Eu estou adorando a Deus também quando alguém olha para mim e fala: hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã, eu comprei um óculos e chegou o óculos, e na conversa, para não alongar muito, ela falou assim: não, mas eu não vou pegar hoje não, porque eu só vou receber dia 15.
Aí a mulher falou, não, e o que que tem? Leva o óculos, dia 15 você vem aqui e me paga. Eu adoro a Deus com atitudes assim também, querido. Seria muito pior. Será que eu estaria adorando Deus? Ixi, lá vem. Olha, o patrão já falou, ó, se ele for te dar cheque, não pega não, que é frio. Olha, se ele for deixar para pagar depois, não entrega o produto. Olha, isso é adorar a Deus, isso é envergonhar a igreja do Senhor, é envergonhar a Deus. Nós precisamos andar, ser cumpridores das leis. Então, nós precisamos consertar o altar da adoração. Consertar o altar da adoração em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Adore a Deus em todos os momentos, queridos. Não só com louvores, mas com atitudes, com pensamentos. Adore a Deus com pensamentos. Às vezes você não está cantando, às vezes você não está louvando, às vezes o local, você não pode estar cantando, não pode, mas você vai adorar a Deus com pensamentos cristocêntricos, com pensamentos de paz, não de mal, com pensamentos de perdão, com oração em prol do próximo, não aquela oração egoísta que só tem a primeira pessoa do singular. Só o eu, não, nós temos que orar também na terceira pessoa do plural, eles. Isso é uma vida real de adoração. Tiago capítulo 5, versículo 11 diz, eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Queridos, 1 Samuel 2,7 diz, o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, Ele humilha e exalta. O controle de tudo e de todas as coisas está no poder do Senhor. Ele tem controle de tudo, queridos. Não há pandemia, Ele não perdeu o controle do mundo, Ele não perdeu o controle desse vírus. Ele está permitindo isso acontecer para que haja um conserto nas nossas vidas. Vamos adorar a Deus, mesmo em meio a toda essa dificuldade, mesmo em meio a toda essa luta. Em segundo lugar, não deixe de buscar a Deus por causa das adversidades. Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. Jó capítulo 1, versículo 1 e 21. Jó capítulo 1, versículo 21. E exclamou em oração, nu deixei o ventre da minha mãe e nu partirei da terra. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou, não pecou e também jamais culpou a Deus por revés algum. Queridos, quando nós estamos desejosos de vivermos novas experiências com o Senhor, nós não podemos culpar a Deus por viver momentos de tribulação, de provação, momentos que muitas vezes fomos nós que plantamos. São colheitas que nós estamos usufruindo porque nós plantamos sementes ruins. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, e a primeira reação que vem é questionar a Deus, é reclamar com Deus, é apontar a Deus, Senhor, mas eu vou na igreja, Senhor, mas eu sou dizimista, Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Deus não está preocupado com aquilo que você faz, está preocupado com aquilo que você não está fazendo e que é incumbência sua. Você entendeu esse ponto de vista, queridos? Às vezes nós estamos querendo apontar para Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo, mas e o que você não está fazendo? E que é missão dada para você? Qualquer chefe, queridos, qualquer patrão, em qualquer esfera, você tem uma missão. Eu trabalho no âmbito militar há 27 anos. Então é assim, olha, as missões de hoje é A, B, C, D, E e F.
A, B, C, D e F. Chega no dia, no final do serviço ou na entrega do plantão. E aí? Eu fiz A, B, C, D. Pô, mas e a F? Não deu para fazer. Não, assim não dá. Tem que fazer isso e aquilo. Se nós nos cobramos mutuamente, se nós esperamos mais de nós mesmos, se nós criamos essa expectativa e nós não sabemos dar boas dádivas, nosso coração é enganoso, nosso coração é mau, queridos. Mas Deus nos ama, mas Ele espera que nós sejamos cumpridores de um compromisso. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, foi um preço de sangue, então Ele espera que nós sejamos correspondentes àquilo que Ele propôs no nosso coração. Então, esse novo tempo, esse novo patamar das nossas vidas, essa nova oportunidade que Deus está nos dando para chegar mais a Ele, para viver novas experiências, vai estar baseada em nós darmos continuidade na obra que o Senhor nos preparou, em não desistir em meio às tribulações, em não parar. Não, eu vou continuar, não vou desistir, não vou parar. Ah, mas ficou difícil. Ah, mas minha célula tá pequena. Ah, mas eu vou continuar, porque vai mudar, as coisas vão mudar. Queridos, eu confesso para você que tinha dia que eu vinha aqui e dava vontade de chorar. Dava vontade de chorar porque eu vinha 3, 4 pessoas e nós começamos a fazer o apelo para as pessoas virem. Mesmo assim, muitas ficaram relutantes, mesmo com todos os cuidados. Mas não podemos desistir. Vocês estão voltando e a igreja está voltando ao normal. E em nome de Jesus, logo, logo nós vamos estar duplicando o número de pessoas, porque nós vamos viver um novo tempo de Deus. Eu acredito nisso, eu creio nisso, e eu tomo posse disso, e eu profetizo na sua vida também, um novo tempo de Deus sobre a sua vida, seu ministério, sua célula, sua casa, sua família, sua profissão, em todas as áreas da sua vida. Novo tempo de Deus. Precisamos aprender a superar os obstáculos e não atribuir a Deus tudo aquilo que acontece de ruim em nossas vidas. Pelo contrário, precisamos usar as adversidades para nos aproximar mais dEle. Nós vemos vários exemplos bíblicos que pessoas que chegaram no fim do túnel, no final do poço, não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel, se aproximaram de Deus, utilizaram a luta, utilizaram a doença, utilizaram a tribulação, utilizaram a angústia, utilizaram o medo para se aproximar de Deus e viver o sobrenatural. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Nos aproximar de Deus para poder viver o milagre dele nas nossas vidas. Em terceiro lugar, Jó capítulo 2, versículo 8 e 10. 8 e 10. Jó 2, 8 e 10. Então, Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se. Raspava suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestando-lhe, lhe disse: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar. Queridos, não há como viver novas experiências com Deus se na primeira tribulação nós desistimos. Se na primeira tribulação nós resmungamos, murmuramos, blasfemamos contra Deus. Às vezes nós desistimos, retrocedemos. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Há um prêmio esperando para os que vencerem, a coroa da vida eterna. Então eu vou avançar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às angústias.
Eu vou avançar porque eu sei que o meu Redentor vive. Não podemos desistir, que não podemos parar no meio do caminho. E muitas vezes, o inimigo vai usar pessoas da família para tentar nos parar, para nos jogar palavras de desânimo, para nos levar a tomar atitudes drásticas contra Deus. E aí eu coloco a nossa família de sangue e coloco também a nossa família cristã. Eu e os meus vizinhos, eu e os meus irmãos. Muitas vezes o inimigo vai usar um ou outro, ou vai usar uma situação ou outra, porque às vezes não há dolo. Às vezes não há dolo, né? No direito há as duas nomenclaturas, culpa e dolo. O dolo é quando há intenção de fazer. A culpa é quando não há intenção. Foi um acidente, aconteceu. E às vezes nós falamos coisas, às vezes nós tomamos algumas iniciativas, fazemos algumas coisas que para nós não tem segundas intenções. Eu como pastor aqui, eu sei que muita gente já se sentiu ofendido, da mesma forma que muitas pessoas se alimentam das palavras que saem desse altar, tem pessoas que se ofendem. Porque às vezes, o pastor foi duro, o pastor falou para mim isso aí, é isso. E às vezes não é, às vezes tem nada a ver. Às vezes nós estamos falando numa direção de Deus, às vezes lá na sua célula tem acontecido algo, às vezes você não foi convidado para um café, porque a intenção era outra. Não sei, queridos, mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e perdemos a nossa santidade. Porque não temos a sabedoria, não temos o discernimento de Deus, não temos o cuidado de agir da forma que Deus nos orienta. Que é sempre buscar o conserto, sempre buscar, colocar o amor em prática. Aí é colocar o amor em prática. Porque o que é mais fácil? Eu tenho algo contra o Alessandrinho. O Alessandrinho está aqui. O Alessandrinho... Antes da pandemia, né, Alessandrinho? O Alessandrinho me pegou ali, fora do culto. Pastor, queria falar com o senhor. Fala, garotão, tudo bem? Queria te pedir perdão. Falei, mas perdão por quê, Alessandrinho? Não, é porque se eu não superei as expectativas, não atingi as suas expectativas em tal área, então queria te pedir perdão. Oh, caramba, cara, nunca nem pensei nisso. Mas é uma atitude nobre você pedir perdão, você se aproximar. Tenho algo contra o pastor Leonardo. Poxa, pastor, olha, situação assim, nós vamos conversar, nós vamos nos acertar. Lafayette é uma pessoa que, acho que ninguém gosta aqui, né? Mas ninguém é perfeito. Poxa, às vezes o Lafayette nas brincadeiras dele pode fazer alguma brincadeira, poxa, o que eu vou fazer? O que é mais fácil? Eu colocar o amor em prática. Falei, caramba, Lafa, pô, eu te amo tanto, cara, e aconteceu isso, eu quero tirar da minha mente isso aqui, porque não é coisa que pode ficar guardada no meu coração, não. E aí nós vamos viver realmente a essência desse amor que vem de Deus, esse amor que nos uniu, esse amor que foi para a cruz em nosso lugar. Muitos querem ter experiências com Deus, mas acabam cedendo às tentações e propostas que o diabo coloca em momentos em que nós estamos passando por lutas. Cedemos a essas tentações, cedemos a essas ciladas, mordemos a isca, cedemos a essas situações que às vezes foram arranjadas pelo inimigo para nos afastar da presença de Deus. Jó permaneceu firme. Sua própria esposa. Poxa, você está aí, todo arrebentado, nossa família, que Deus é esse? Levou nossos filhos, tínhamos posses, dormíamos bem, comíamos bem, hoje estamos vivendo de doações. Você está todo doente aí, eu não consigo nem chegar perto de você. Mal não vai adiantar nada. Você ainda ora por esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre junto com ele. Jó não se deixou levar.
como falas esta louca mulher? Recebemos o bem de Deus e não as coisas ruins que Ele permite. Ele toma o cuidado de dizer que não foi Deus, que Ele permite nós passarmos. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Yahvé. Queridos, temos que continuar dando glória a Deus, temos que continuar firmes na promessa, firmes olhando o foco no alvo, acreditando que Deus tem preparado para nós a colheita lá na frente das atitudes e do que nós estamos plantando hoje. É isso que Ele espera de nós. Precisamos decidir nunca se corromper diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tentações que vão surgir diante de nós, para podermos ter uma vida tranquila e feliz. O pecado entrou, queridos, entrou no meio da humanidade por uma cobiça, por um desejo, por uma desobediência a Deus. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 12. Diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao seu paladar. Ou seja, a cobiça dos olhos, porque parecia agradável ao seu paladar. Ela não tinha colocado na boca, ela não sabia qual era o gosto. Parecia agradável ao seu paladar, muito atraente aos seus olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então ela caiu na tentação, ela cedeu à tentação, aos desejos, aos frutos da carne, e levou para o marido, levou junto. O marido não foi que nem Jó, não. A ordem de Deus era de nós não tocarmos neste fruto. Então eu não vou tocar. Não, o marido o que fez? Você comeu? Gostou? Então está aqui. Os dois desobedeceram. 1 Reis capítulo 11, versículo 4 diz: e à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Deus, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Salomão, um homem que se vestiu, nem Salomão, um dos homens que se vestiu melhor em toda a história, Mateus fala que nem Salomão se vestiu com tanta beleza, que ele compara com as flores. Um homem rico em poder, em sabedoria, mas chegou a um certo momento que cedeu às tentações. Ele passou a adorar outros deuses, já não estava mais passando no teste, já não era mais igual Davi, seu pai. Que nós não podemos nos deixar levar pelo pecado. As coisas, o mundo aí fora vai continuar nos tentando, o mundo aí fora vai continuar continuamente, que basta você sair de casa, pegar um ônibus, que o mundo vai te tentar onde você é fraco, até para não pegar uma fila, vai te tentar dar um jeitinho. Mas Jó não, Jó permaneceu firme. Jó capítulo 2, versículo 3, indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me estigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Queridos, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que está se passando na sua mente, Deus sabe quando você fala aquelas coisas que vão levar dor no coração de outras pessoas. Deus sabe qual é a sua intenção quando você faz algo, quando você deixa de fazer algo, quando você fala algo, ou quando você deixa de falar algo. Deus conhece o nosso coração. Deus, assim como quem conhecia o de Jó, Ele também nos conhece. Mas será que Ele pode dizer de mim e de você a mesma coisa que Ele fala de Jó? Ali está uma mulher carmelita, íntegra, não se inclina por o mal.
Mesmo em meio às tentações, em meio às lutas, em meio à pandemia, ela continua íntegra, ela não se inclina para o pecado, ela continua firme e forte. Ao Edmilson, mesmo em meio às lutas, tribulações, ele continua firme, não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Olha lá o pastor Marcos, continua firme, continua santo, continua íntegro. Será que Deus tem falado isso de cada um de nós? É muito importante, às vezes nós estamos preocupados com o que políticos vão falar, com o que o meu patrão vai falar, com o que os meus familiares vão falar. É lógico que tudo isso é importante, mas o mais importante é o que o Senhor tem falado, pensado das minhas atitudes, ao meu respeito. Se eu quero viver novas experiências com Deus, queridos, eu preciso ter integridade. Eu não posso me deixar levar. Eu preciso ser uma pessoa íntegra diante das lutas, diante das injustiças, diante de tudo que tem acontecido aí fora. Eu preciso continuar íntegro. Eu preciso sim me preocupar como as pessoas me veem. Preciso sim, mas acima de tudo, como Deus está me vendo. Porque eu posso enganar qualquer um de vocês aqui. Eu posso colocar o meu lado teatral em prática. Eu posso fazer caras e bocas, mas Deus, Ele conhece a cada um de nós no profundo. Ele conhece o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Ele conhece a nossa mente, Ele sonda os nossos corações, até os desejos do nosso coração, coisa que nem nós sabemos. Ele sonda e Ele sabe de tudo que nós temos feito. E em quarto e último lugar, Jó tinha uma visão espiritual e não terrena das coisas. Nós precisamos desenvolver visão espiritual das coisas. Porque quando nós olhamos as coisas de forma natural, nós vamos agir naturalmente. Quando eu encaro a igreja, eu como pastor, se eu encarar a igreja de forma natural, eu vou agir naturalmente. E se eu agir naturalmente, a igreja não continua sendo igreja. Vai sair um por uma porta, outro para outro, o outro não vai vir, o outro vai sair, o outro vai deixar de vir, o outro não vai convidar, o outro... Por quê? Porque Deus é espírito, nós temos que viver espiritualmente, enxergar as coisas espirituais, buscar entender o que está por trás daquilo que está acontecendo, procurar entender o porquê que as coisas estão acontecendo com os nossos vizinhos, no meu trabalho, na vida do país, na nossa igreja. Jó era uma pessoa que tinha visão espiritual. Jó capítulo 19, versículo 24. Quisera eu. Jó estava falando das palavras dele. Jó estava falando aqui, é que o texto é muito grande, então eu vou dar a introdução e ler o restante. Jó estava falando daquilo que ele estava vivendo, do testemunho dele. Ele estava conversando com seus, entre aspas, amigos, que estavam acusando, que estavam perseguindo ele. E ele chega aqui falando da palavra. Quisera eu elas fossem talhadas, ou seja, elas fossem escritas, as palavras dele. Quisera eu, as minhas palavras fossem escritas no ferro, sobre o chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Parece que ele estava profetizando, porque hoje nós estamos lendo essa palavra. Ela ficou registrada para que nós pudéssemos utilizá-la hoje como um exemplo. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Pessoas que vivem apegadas nas coisas naturais, nas coisas palpáveis, não conseguem viver o sobrenatural, não conseguem viver o novo de Deus, não tem para a sua vida experiências novas.
Pessoas que só pensam em coisas naturais não conseguem enxergar o sobrenatural. Jó, os seus amigos estavam acusando, falando de pecado, disse aquilo, que Deus é esse. Ele, olha, Deus ele não prometeu, estou fazendo um trocadilho aqui. Deus ele não prometeu para mim abundância de vida. Deus não prometeu para mim falta de sofrimento. Deus ele não prometeu para mim falta de dinheiro para essa vida. Deus tem preparado para mim algo lá na frente, algo na vida vindoura. Essa sim, é por essa que eu estou batalhando. E mesmo que eu estiver no pó da terra, se nada acontecer enquanto eu estiver aqui nesse corpo natural, mesmo quando eu estiver no meu túmulo, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se manifestar ao meu favor. Isso é uma pessoa que pensa espiritualmente, queridos. Não podemos focar a nossa vida, podemos colocar no módulo natural, né? Chavinha, módulo natural, e vou olhar tudo de forma natural. Tem que olhar espiritualmente, identificar as coisas espiritualmente. A palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Os nossos inimigos não são carnais, mas sim os principados e os demônios que trabalham para tentar roubar a nossa santificação, a nossa vida, a nossa família. E é por isso que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, olhos espirituais. Eu vejo assim como Deus é maravilhoso, queridos, que realmente Deus ele nos direciona, realmente Deus ele nos leva a ser colocados no prumo, realmente Deus ele utiliza as nossas vidas de forma sobrenatural. Deus ele deu uma direção para minha esposa, fez algo muito tremendo, muito lindo, muito importante a nível espiritual, para esse novo tempo que nós vamos entrar. Não foi nada dito para mim, foi tudo dito para ela, material, como ia ser, estratégia, e cada dia que eu via, ela estava no quarto, orando, daqui a pouco ela vinha, olha, Deus mandou eu fazer assim, assim, assim. Aí chegou com um vaso esses dias para mim, olha, o que você achou desse vaso? Bonito, hein? Poxa, que legal. Não, porque Deus mandou eu fazer isso, isso e isso, e eu saí aí na rua, saiu na rua catando flor no meio da rua. Estratégias que Deus dá, queridos. Ainda não conversamos a respeito disso, mas quantas coisas Deus tem feito, mas nós precisamos permitir, nós precisamos nos permitir a viver esse sobrenatural, abrir os nossos olhos espirituais, deixar a carne de lado, querido. A carne, ela milita contra o espírito. Se nós dermos vazão para a carne, nós vamos viver os frutos da carne, que todos sabem qual é. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo controlar a nossa vida, queridos, olha, o inimigo vai como o meu pastor Abelardo canta, né? Canta porque ele está vivo ainda, né? Mas quando eu congregava com ele, sempre que ele tinha oportunidade, ele pegava o violãozinho lá e cantava a mesma música. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. O inimigo vai tentar, querido, ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque eu estou lavado, eu estou vivendo em espírito. Pode chegar, pode me xingar, pode falar, mas eu estou em espírito. Se eu estou em espírito, eu não vou ter marimbondo. Se eu estou tomando mel, eu não vou cuspir marimbondo, a minha boca está adoçada. Nós precisamos viver de forma espiritual para viver o sobrenatural, o novo de Deus nas nossas vidas. Mas infelizmente, muitos não conseguem superar e viver essa realidade. Muitos se deixam levar. Jeremias capítulo 50, versículo 34 diz: mas o seu Redentor é poderoso, o seu nome é Yahvé dos exércitos. Com toda certeza ele defenderá em juízo a causa deles, para dar paz e descanso a
terra, mas grande preocupação aos moradores da Babilônia. Queridos, nós somos povo de Deus, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos escolheu e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele tem cuidado de nós, nós não precisamos viver preocupados porque Ele tem cuidado de nós. Nós temos que tomar posse disso, temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que tomar posse desse novo de Deus que está acontecendo, já está acontecendo na vida da igreja, nas nossas vidas. Concluindo, o texto diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó viveu uma nova experiência com Deus, queridos. Se nós formos pegar apenas esse texto, nós vamos interpretar esse texto achando que Jó era uma pessoa que tinha um relacionamento superficial com Deus. Como muitos. Eu conheço Deus. Eu sou crente. Mas não, Jó tinha intimidade com Deus. Nós vemos lá no capítulo 1 como Deus via Jó. Homem íntegro, não tem do que se envergonhar, não se deixa levar pela situação, não se inclina por um mal, é uma pessoa justa, é uma pessoa correta. Mas mesmo assim, faltava algo para Jó. E aí no final ele fala: olha, os meus olhos apenas... Ou melhor, eu apenas te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, Deus nos chama para ter um relacionamento real com Ele. Deus nos chama para viver o novo de Deus, para deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alto. Fiquem de pé. Eu quero orar nesse momento, desafiando você que está na sua casa também, a sair da zona de conforto, como se você estivesse aqui na igreja. Você que pode, é lógico, né? Curve a sua cabeça, fique de pé, né? Curve a sua cabeça. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente. Vamos colocar o nosso espírito à disposição do Espírito Santo de Deus para trabalhar na nossa forma de ser. Porque eu quero esse novo de Deus, eu quero viver novas experiências com Ele. Eu não quero retomar a vida da igreja da mesma forma que nós encerramos antes do recesso dessa pandemia. Nós queremos mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais, eu quero novas experiências, eu quero a essência, eu quero o novo de Deus, eu quero o amor do Senhor invadindo cada casa, cada lar, cada família. Eu quero aquela essência, queridos, da igreja primitiva, que um se preocupava com o que o outro tinha, o que o outro não tinha, e quem tinha dividia com aqueles que não tinham. Eu quero viver, queridos, o que a nossa igreja já viveu, uma igreja feliz que esbanjava a alegria, esbanjava a felicidade. Uma igreja que faz questão de estar juntos, unidos, trabalhando. Uma igreja em que as pessoas desejam servir a Deus. Deus mudou a sorte de Jó. A palavra do Senhor diz lá em Jó 42, versículo 10 e 12. Deus mudou a sorte de Jó. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Queridos, isso me leva a entender e me leva a tomar posse disso. E me leva, como um ato profético, declarar para você que está aqui nessa igreja, para você que está me assistindo, a glória da segunda casa sempre será melhor e maior do que a primeira. Se nós vivemos tempos bons, se nós vivemos tempos de alegria, eu declaro em nome de Jesus um novo tempo de crescimento, um novo tempo de milagres.